Muito bem. Essa é a segunda aula de refração. Na primeira aula a gente falou sobre optotipos e as características da medida e da recepção da luz e do olho. E nessa aula a gente vai falar sobre alguns princípios da física óptica ou da radiação eletromagnética. E a primeira coisa que a gente tem que entender é que quando a gente fala em luz, a gente está falando em luz visível, a gente está falando em radiação eletromagnética. Então, quando a gente fala em luz, na verdade, é radiação eletromagnética. A luz visível, na verdade, é um espectro muito pequeno de radiação eletromagnética, que fica compreendido entre os comprimentos de onda de 400 a 700 nanômetros aproximadamente. E o que a gente, na verdade, precisa entender é como essa radiação eletromagnética se comporta em diferentes meios. E para isso a gente vai estar sempre fundamentado na lei de Snell-Descartes, que diz que conforme o ângulo de luz incidente, nós vamos ter uma luz refratada num ângulo diferente. E essa proporção segue uma regra, e essa regra está relacionada ao índice de refração de cada meio, do N1 e do N2, do meio 1 e do meio 2. Quanto maior o índice de refração, maior o desvio da luz. E a segunda coisa que essa lei fala é que esse desvio da luz também é proporcional ao seno do ângulo de incidência. De maneira que quanto maior o ângulo de incidência, também maior vai ser a diferença de desvio da luz. Maior é o desvio da luz refratada. Tá? Baseado nessas proporções e nessa fórmula. Não nos interessa necessariamente saber calcular essa fórmula, mas entender ela e entender que ela nos fala que quanto maior o índice de refração, maior o desvio. Quanto maior o ângulo, maior o desvio. Ou seja, se eu fizer um ângulo muito grande, eu vou sofrer também um desvio proporcionalmente maior para o mesmo meio. E tem uma outra característica, que quando a gente fala dessa lei, a gente está falando do comprimento de onda ou de uma luz de um comprimento de onda específico. Quando a gente analisa vários comprimentos de onda, para cada comprimento de onda a fórmula se aplica. O que acontece é o seguinte: quanto menor o comprimento de onda, maior o desvio que ele sofre. Seguindo sempre essa lei, o desvio sofrido por um raio violeta de menor comprimento de onda é maior do que o desvio sofrido por um raio vermelho de maior comprimento de onda. Então, quanto maior o ângulo de incidência, quanto maior o índice de refração e quanto menor o comprimento de onda, maior o desvio da luz. E essa talvez seja a fórmula ou a imagem mais importante de todo o curso de refração, dependendo do índice de refração, do ângulo de incidência e do comprimento de onda. Aqui nós temos um simulador, através daquela fórmula de Snell-Descartes, para um comprimento de onda específico, nós temos um simulador do que acontece conforme a incidência, qual vai ser a refração. Tá? Então, por exemplo, à medida que eu vou mudando o ângulo de incidência, eu vou tendo uma refração diferente. Esse aqui é o ângulo de incidência e o ângulo de refração. Meio 1 em cima, meio 2 embaixo. Eles têm aqui o mesmo índice de refração, mas se eu aumentar o índice de refração, eu tenho um desvio menor em relação ao normal. Né? Ou seja, em relação ao raio que deveria seguir reto, ele está mais desviado. Aqui ele está igual ao raio que passaria reto. Aqui ele tem uma diferença muito grande em relação ao raio que passaria reto. Ou seja, ele tem um desvio em direção ao normal. E esse desvio é maior quanto maior o índice de refração e quanto maior o ângulo de incidência. Ó, ele chega a ser quase nada quando o ângulo de incidência é zero. À medida que eu vou aumentando o ângulo de incidência, na proporção do seno, né, que a gente já viu na fórmula, ele vai aumentando de 40 para 12, ele tem uma diferença aqui de 28, né? De 5 para 2, de 6 para 2 tem uma diferença de 4. Ou seja, a diferença não é de 4, ela passa para 28 e vai aumentando. Se a gente conseguir deixar isso numa proporção de 10 e aqui colocar um índice de 1,5, que é um padrão da indústria das lentes oftálmicas, eu vou ter, por exemplo, uma diferença de 6,65. O novo de 10 ele vai sofrer para 6,65. Se a gente usar um índice de refração de 1,7, ele tem 5,86. Ou seja, se eu mudar o índice de refração para um ângulo de incidência de 10 graus para o mesmo comprimento de onda, se eu mudar apenas o índice de refração de 1,5 à esquerda para 1,7, a diferença, eu vou ter um desvio. O novo ângulo vai ser de 6,65 e vai mudar para 5,86. O que parece ser uma diferença pequena, na verdade, significa 13%. Ou seja, mudar o índice de refração de 1,5 para 1,7 me dá um ganho de eficiência de 13% na lente. Ela passa a se tornar 13% mais eficiente no desvio da luz. Ou fazer um desvio da luz 13% maior. Aproximadamente, tá? Depende do ângulo de incidência, depende do comprimento de onda, mas essa é a mudança possível, por exemplo, simplesmente mudando o material da lente.
Agora, quando a gente fala em radiação eletromagnética, a gente tem que entender alguns conceitos mais básicos por trás do índice de refração. E basicamente a gente vai entender isso estudando duas ciências diferentes, a física quântica e a física ondulatória. Através da física quântica, a gente vai entender os pulsos de energia ou quanta de luz. E resumidamente, o que a gente tem que entender é o conceito de salto quântico. Significa o seguinte: o elétron numa órbita mais externa, ele é um elétron com maior energia. E quando ele passa por uma órbita mais interna, ele libera um quanta de energia. E essa energia é liberada na forma de um fóton, ou um quanta de luz, um fóton, que nada mais é do que a teoria corpuscular da física quântica da radiação eletromagnética. Ou seja, ele libera um quanta de energia eletromagnética, um quanta de radiação eletromagnética. E a gente já vai entender, já vamos reservar isso aqui para falar ali na frente, que propriedades que a gente vai ter que acompanhar da radiação eletromagnética, a gente vai estar falando em física quântica. Da parte da física ondulatória, a gente tem que entender que a radiação eletromagnética ela é composta de campos elétricos e magnéticos, e são sempre perpendiculares entre si. Por exemplo, quando o campo elétrico é vertical, o campo magnético vai ser horizontal, e vice-versa, sempre perpendiculares entre si. Mas o fato é que essa radiação eletromagnética não viaja no espaço de forma organizada, sempre vertical e sempre horizontal. Ela está sempre, vamos dizer assim, presente em todas as direções, vertical, horizontal e todos os ângulos entre vertical e horizontal. E sempre com a radiação elétrica e magnética perpendiculares entre si. E o fato é que a gente pode controlar essas inclinações através de um filtro polarizado, como se fosse uma fresta. Apenas a radiação que estiver alinhada com essa fresta é que vai ser transmitida, as outras vão ser absorvidas ou refletidas. E aí sim a gente vai ter a luz aqui de forma polarizada, horizontal ou vertical, ou na posição que a gente colocar o filtro. Então aqui vocês conseguem entender como um princípio básico da radiação eletromagnética é aplicado na prática oftalmológica com lentes filtrantes polarizadas. Depois a gente vai falar no final do curso, mais para o final do curso, sobre tratamentos e opções de lentes, e aí a gente vai retomar esse conceito de luz polarizada. Então quando a gente fala em radiação eletromagnética, nos fenômenos de absorção e de emissão, a gente vai estar falando em física quântica. Quando a gente fala nos fenômenos da radiação eletromagnética, de reflexão, refração, difração, ou interferência, ou polarização, a gente vai estar estudando a teoria ondulatória. Tudo isso que a gente fala da radiação eletromagnética se aplica para todo o espectro de radiação eletromagnética, desde ondas de rádio, micro-ondas, infravermelho, passando pela luz visível, que é a luz que a gente percebe, o espectro que a gente percebe da radiação eletromagnética, e seguindo pela ultravioleta, raio-x e raio gama. Tá? De maneira geral, a gente pode ter ondas com baixa frequência e alto comprimento de onda, por exemplo, as ondas de rádio, que chegam a ter até 1000 metros de comprimento de onda, até ondas de mínimo comprimento de onda com altíssima frequência. Por isso que ela é muito nociva para células e cancerígena, enfim, raio-x, raio gama, acabam sendo radiações nocivas para a saúde. Mas basicamente o que nos interessa é o espectro visível de comprimento de onda entre 400 e 700 nanômetros. Tendo como média, e isso que nos interessa, 555, que seria o comprimento de onda da luz verde. Esse seria o comprimento médio de onda percebido pelo olho humano. O que a gente tem que entender desse slide é que a velocidade da radiação eletromagnética ou da luz é igual ao comprimento vezes a frequência. Quanto maior o comprimento, menor a frequência. Quanto maior a frequência, menor o comprimento. De tal sorte que a velocidade vai ser sempre a mesma. E no vácuo, a velocidade da luz é sempre 300 mil quilômetros por segundo. A radiação com maior frequência vai ter menor comprimento de onda. A radiação com maior comprimento de onda vai ter menor frequência. Para todo o espectro viaja nessa velocidade no vácuo. Diferentes meios indicam diferentes velocidades. Agora, a gente tem que entender que essa velocidade ela diminui pela frequência menor e não pelo comprimento de onda. O comprimento de onda é uma constante independente da velocidade e do meio. E a percepção da cor é dada pelo comprimento de onda e não pela frequência. Quer dizer, a gente enxerga cores naquela frequência, mas o comprimento de onda é sempre constante. E o fato é o seguinte, quando nós temos
a direção de propagação da luz atravessando um meio de alta densidade, ela vai levar mais tempo para a mesma distância. Ou seja, nós vamos ter uma velocidade menor. E num meio de baixa densidade óptica, nós vamos ter um menor tempo para a mesma distância de propagação. Ou seja, uma velocidade maior, a maior de todas, obviamente no vácuo. E quanto maior a densidade óptica, menor a velocidade da luz, menor a frequência, mantendo o mesmo comprimento de onda. Além das características de velocidade e de densidade óptica, a gente precisa entender que os meios ópticos podem ser classificados de acordo com a transmissibilidade da luz em transparentes, translúcidos e opacos. Os meios opacos não permitem a refração da luz, apenas a reflexão ou absorção. O meio translúcido está no meio termo, transmite uma parte, absorve uma parte, reflete uma parte. E o meio transparente, ele praticamente não absorve e não reflete, apenas refrata a luz. Essas aqui são as características da radiação eletromagnética quando ela sofre interações com superfícies. Ou ela é absorvida, e a gente tem o preto absoluto, ou uma parte dela é refletida, e é dessa maneira que a gente percebe os objetos ao nosso redor. Através da reflexão da luz, e um jogo de luz e sombra nos permite identificar que objetos que existem. Essa reflexão pode ser de duas maneiras, ou ela é especular, ou ela é difusa. A reflexão especular é aquela que de tal forma a imagem refletida é igual, ou muito semelhante, ou proporcional ao objeto que originou essa imagem. E a reflexão difusa não nos permite identificar de uma maneira detalhada qual é o objeto de origem. Ou seja, os raios não saem da mesma maneira que entraram, sai cada um para um lado, sai uma reflexão toda confusa, e aí a gente chama ela de reflexão difusa. Tá? Quando não acontece reflexão, acontece a absorção. Ou seja, a luz ela é absorvida, não é transmitida nem refletida. Quando não acontece reflexão nem absorção, acontece a refração. E é justamente esse fenômeno que nos interessa na oftalmologia, a refração. Quanto maior a refração, mais transparente é o meio. Uma das maneiras de entender o índice de refração através da densidade óptica é entender que quanto mais denso o meio, menor a velocidade da luz. Tal como um carro, quando vem em alta velocidade no asfalto e entra para uma pista molhada, ele sofre uma redução da velocidade, e quando ele entra de frente para uma nova pista, a velocidade se reduz nas duas rodas, direita e esquerda, ao mesmo tempo. O que acontece com esse carro quando ele chegar de lado, quando ele trocar de superfície de lado? Primeiro o lado direito e depois o lado esquerdo. Imagina esse slide, essa imagem aqui no cantinho, como sendo na parte branca aqui um carro no asfalto em alta velocidade, e de repente esse carro entra primeiro com o lado direito na água com menor velocidade. Então é como se a luz entrasse pelo ar em alta velocidade e passasse para a água em menor velocidade. O lado direito do carro, a roda direita dianteira, quando ela entrar na água, ela vai automaticamente girar mais devagar. A velocidade é menor no lado direito. Enquanto o lado esquerdo continua em alta velocidade, de tal maneira que ele percorre uma distância maior em menos tempo, ou no mesmo tempo. E à medida que ele entra na água, pronto, aí ele passa a trafegar com a mesma velocidade. Mas enquanto um lado está numa velocidade mais lenta, o outro segue numa velocidade mais rápida, e isso provoca uma curva em direção à normal. É assim que se origina o índice de refração e o desvio em relação à normal. Quanto maior a inclinação, maior a diferença de desvio. Maior o desvio, maior o efeito do índice de refração. Portanto, entender o conceito de índice de refração é o objetivo principal dessa aula aqui. E a gente precisa saber que o índice de refração é dado pela velocidade relativa entre o meio em estudo e o vácuo. Para o mesmo meio, ele varia conforme o comprimento de onda, ou seja, um comprimento de onda menor, como o violeta, sofre mais refração do que o comprimento de onda maior, como o vermelho. E maior densidade óptica significa maior índice de refração e significa menor velocidade da luz no meio. Existe uma relação entre o vácuo e o ar de 1, e, portanto, a gente também considera como a velocidade relativa entre o meio e o ar. No caso, o índice de refração da água é de 1,33 e do diamante é de 2,42, só como curiosidade. O que nos importa aqui são índices de refração de materiais utilizados na prática oftalmológica. E essa talvez seja a memorização mais importante para a aula de hoje. Lentes orgânicas,
tem um índice de refração 1.5 ou 1.499. Esse é o feijão com arroz da oftalmologia, da refração. Lentes orgânicas, índice de refração 1.5. Existe uma categoria de lentes chamada de alto índice, que tem índice de refração maior, como por exemplo aqui uma marca comercial Stylis, 1.67. Existem outros materiais, por exemplo, um próprio chamado 1.67, NPU, índice de refração 1.70, e é mais ou menos esse o limite que a gente tem nas lentes oftalmológicas, né? E existe um grupo de lentes com índice de refração intermediário. E embora muitos fabricantes coloquem o Trivex e o policarbonato como lentes de alto índice de refração, elas não têm alto índice de refração, têm um índice de refração intermediário. 1.53 para o Trivex, 1.586 para o policarbonato, 1.561 para resinas intermediárias como Orma, Hyperlite e Miolite. O que acontece com o Trivex e com o policarbonato? Que os colocam no grupo das resinas de alto índice, do ponto de vista comercial. Ambas as resinas Trivex e policarbonato podem ser confeccionadas com uma espessura central muito fina, pela alta resistência do material. E com isso consegue-se fazer lentes muito finas. E como lentes de alto índice são sinônimos de lentes finas, comercialmente tende-se a colocar essas lentes no grupo das lentes de alto índice, mas não são. Se fosse colocado no grupo das lentes finas, ótimo, mas não podem chamar de lentes de alto índice. E a segunda informação relevante que a gente precisa ter sobre as principais resinas na prática oftalmológica é em relação à capacidade ou não de dispersão de cores. Ou, quanto menor a dispersão das cores, mais eficiente ela é do ponto de vista oftalmológico. E isso é medido pelo valor AB. Então, o que a gente precisa saber é qual é a aberração cromática de cada lente, ou quanto cada lente é capaz de manter os diferentes comprimentos de onda na mesma distância focal. Isso é calculado através dessa fórmula, não vem ao caso. O que a gente precisa saber é que o valor AB nos dá uma medida da aberração cromática de cada lente ou de cada material, ou o quanto que isso traz de conforto visual para cada paciente. Mais para frente, quando a gente falar dos materiais específicos, a gente vai falar sobre cada propriedade de cada material e inclusive o valor AB. E com isso a gente encerra.